servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Em dizer, Senhor, estou aqui, e sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos. Não temas, Ele nos escolheu, Ele sabe que é difícil, mas nos convida a confiar nele e nós poderemos ver a revelação do seu poder. É nessa confiança que nos reunimos em mais esta terça-feira, 29 de setembro de 2020, para orar, clamar e agradecer ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por esta tua palavra que vem a nós através desta canção e nos lembrando, Senhor, de que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos, Senhor, recear o futuro quando nós caminhamos contigo, porque a tua graça nos acompanha, o teu sustento é a cada dia sobre as nossas vidas, e o teu poder se revela em nós e através de nós. Pai amado, nós nos alegramos em estar na tua presença, porque apesar de tantas circunstâncias difíceis, nós podemos sentir a tua mão a nos guiar, a nos sustentar e a renovar em nós a nossa força, o nosso consolo, a nossa esperança e a nossa fé. E é por isso, Pai, que nesta noite, mais uma vez, nós nos reunimos nesta comunhão virtual com os nossos irmãos e irmãs, e nem por isso ela é menor, porque a primeira e verdadeira comunhão é através do Teu Santo Espírito. Por isso, mesmo estando cada um e cada uma em suas casas, nós temos a certeza que estamos unidos e unidas, porque através do Teu Santo Espírito nós somos a Tua igreja, nós somos a Tua família, Pai, e nesta noite nos reunimos para celebrar o Teu nome e mais uma vez rogar a Tua palavra, rogar a Tua bênção, o Teu alento sobre nós. Acolha-nos, ó Deus, assim em Tua presença. Nós reconhecemos que Tu és o Deus, o único Senhor, aquele que governa as nossas vidas, e assim queremos que Tu continues a governar, por isso estamos diante de Ti.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós faremos a leitura na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, de 8 a 13. A segunda epístola de Pedro está lá no final do Novo Testamento. Então, para uma dica aí, facilita se você abrir de trás para frente. Apocalipse, passa ali Judas, João e você encontra então 2 Pedro 3, de 8 a 13. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nesta palavra de Pedro aos cristãos do passado e cristãos que viviam um tempo de uma perseguição mais acirrada aos cristãos, a perseguição que os primeiros apóstolos ali, os apóstolos e os primeiros cristãos enfrentaram, ainda foi assim, né, suave, sutil, e agora há Pedro já está mais velho, mais maduro e agora a perseguição está mais forte. E para que esses cristãos fossem fortalecidos na sua fé, então Pedro dá algumas orientações, entre elas falando aí desta vinda do Senhor. Alguns acham que vai demorar, vai ser um dia surpresa, mas que eles estivessem firmes na promessa. Não retarda o Senhor a sua promessa. Também nós, nos nossos dias, às vezes achamos que alguma resposta que nós estamos aguardando do Senhor, alguma bênção que estamos aí à espera, ela demora. E ele diz, olha, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E nesse sentido que Deus é eterno e nesse sentido de que aquele tempo oportuno, aquele tempo da realização, do cumprimento da bênção de Deus, da vontade de Deus, ele não tem assim algo cronometrado, ele é um tempo, o tempo de Deus é diferente do nosso e ele convida a que nós possamos aí aguardar, confiantes nessa promessa do Senhor. E o verso 13 ele termina, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Vivemos um tempo hoje, irmãos e irmãs, em que nós também aguardamos um novo tempo, onde habita a justiça, onde habita a saúde, onde habita a retidão, onde habita o emprego, onde habita relações melhores entre as pessoas e que a nossa fé continue a ser ali calcada e alicerçada nesse Senhor que não falha. Para nós, às vezes, a gente acha que demora, mas que nós possamos caminhar bem firme com o Senhor, porque Ele sabe o tempo correto de cada coisa. Nós temos os pedidos que aqui nos chegaram e depois seremos inspirados por mais uma canção. Os pedidos de oração por saúde. Covid-19.
Continuamos a interceder por nossa irmã Luzanir, pelo Gabriel, que é bisneto da dona Raquel Prates, que foi testado positivo. Outras pessoas enfermas, o nosso irmão Gerson continua a fazer várias consultas e exames. A Maralis continua com muitas dores na perna, né? É um problema que já está aí há um tempo, então continuemos a interceder por ela. Rogamos o consolo de Deus pela família Suzuki Diniz, mas também por nós, família da fé, que juntamente com a família Diniz, Suzuki Diniz, sofremos essa perda da Cláudia no dia de ontem. Nós rogamos a Deus de forma agora geral, né, pedidos diversos, para que nós possamos ficar livres deste vírus o mais breve possível. Rogamos a bênção de Deus sobre as demais pessoas enfermas, demais pessoas enlutadas, pelas pessoas desempregadas, as pessoas que não têm uma casa para morar e vivem nas ruas, pela situação do nosso país, pelas pessoas que estão em contato direto com o vírus, pelas pessoas idosas, pelas demais pessoas vulneráveis da nossa sociedade e pelas empresas em dificuldade de se manter nesse tempo. Então, desde já, vamos orar por esses pedidos, inspirados pela canção que nós vamos ouvir, e também você em casa pode colocar diante do Senhor o pedido que você tem e não chegou até nós, mas o Senhor está atento à sua oração.
Deus, nós clamamos a Ti, pois Tu és o nosso socorro, o nosso refúgio. Tu conheces, ó Pai, o abatimento do nosso ser. Tu conheces, ó Deus, a nossa fragilidade, ó Pai. E apesar da nossa fraqueza, apesar, ó Deus, do abatimento, das dores, nós confiamos nas Tuas promessas. Amém. Nós confiamos de que Tu és o Deus forte e poderoso que pode reverter toda e qualquer situação. Amém. Por isso a Ti clamamos, ó Pai, em mais esta noite, colocando em Tuas mãos a vida destes irmãos e irmãs que enfrentam, Senhor, as suas enfermidades, as lutas, ó Deus, diante desta crise econômica, desta crise, ó Deus, da saúde, por conta desta pandemia, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, a nossa sociedade, o nosso país diante desta crise também política, Senhor. A nossa sociedade diante, ó Pai, dessa vivência onde a corrupção tem imperado, é a Ti que nós clamamos, Senhor. Amém. Pai amado, a nossa esperança está em Ti. Sim, Pai. Sabemos que a Tua resposta, ela nem sempre é como nós desejamos, não é como às vezes nós pedimos, mas, ó Deus, nesta noite nós estamos aqui colocando as nossas necessidades, os nossos planos, as nossas ansiedades, e nós pedimos, Senhor, que acima de tudo seja feita a Tua vontade, Pai. Amém. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Sim, e sim. caminhando contigo, nós sabemos que podemos enfrentar toda e qualquer situação. Amém. Por isso, em Tuas mãos, nós colocamos os nossos clamores nesta noite, e como salmista, nós sabemos que ainda nós o louvaremos. Sim, Pai. Hoje ainda nosso coração está apertado, mas sabemos que a bonança, que a bênção, a salvação, os dias, ó Deus, de novos céus e nova terra virão, porque Tu és um Deus de justiça, um Deus bondoso e fiel. Assim colocamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos escutar mais um cântico e que esse cântico nos inspire também nesse tempo de reunião de oração. Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta para colocar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família também. Fica nesse lugar. Fica no lugar onde Deus ordena a bênção. Eu vou pra lá.
povo de Deus ordena a sua vez. Tem um lugar onde você chega, recebe uma palavra que vem do céu, que te limpa de toda mentira, que quebra os diagnósticos, que te faz enxergar, que tem propósito, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que aos olhos humanos seja uma derrota, seja um fracasso, para você é só uma pecinha do grande quebra-cabeça. Deus vai fazer perfeito. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Aqui eu sinto. Só esse lugar. O medo perde a vez. Não é, agora não é você. A fé ocupou. Dá lugar de fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que são de pé. Como é que funciona? Como é que eles conseguiram? Como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo Eu não sei como vai ser, mas vai ser perfeito. Perfeito como o céu, como as estrelas, como as cascatas e as montanhas. Perfeito. Mais uma vez, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós que estamos, como a pastora Cristiane colocou, estamos vivendo esse tempo de separação, esse tempo de perda. Família Suzuki Diniz perdeu um ente querido, uma pessoa da família, e nós perdemos alguém da nossa família da fé. Pessoa querida, amada, estamos vivendo esse tempo aonde algumas pessoas da nossa igreja faleceram nesse período de pandemia, mas nenhuma tinha falecido ainda pelo Covid. E nesse momento, nós choramos a dor da perda da nossa irmã Cláudia. E eu quero ler para você um texto da palavra de Deus que se encontra lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 7 até o verso 10. 2 Coríntios 4, de 7 a 10, que nos diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, irmãos e irmãs, lá no passado, a igreja estava no começo da perseguição, como foi dito aqui pela pastora Cristiane. Haviam muitas pessoas que estavam fugindo, que estavam
sendo também, como o texto diz, perseguidas, pessoas que estavam sentindo naquele momento que as coisas estavam chegando ao seu fim. Muitas pessoas entendendo que não tinha mais o que fazer. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios nesse momento para lembrar os irmãos da igreja de Corinto coisas importantes no relacionamento com Deus. Para lembrar que a presença de Deus, que a presença do Senhor é que fazia com que aqueles irmãos e irmãs pudessem continuar. O que fazia com que eles pudessem, em meio àquela tribulação, em meio àquele momento, ter um alento, ter uma esperança nova para que eles pudessem prosseguir, apesar de tudo que estava acontecendo ali. E o apóstolo Paulo vai dizer àqueles irmãos que eles têm um tesouro em vaso de barro. Lá na antiguidade era muito comum que as pessoas escondessem coisas valiosas dentro de vasos de barro e às vezes enterrassem esse vaso. E aí o apóstolo Paulo usa essa imagem para falar da presença de Deus, da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo na vida desses irmãos e irmãs. Por isso que ele diz assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro. O barro somos nós. Mas o que há dentro de nós, diz o apóstolo Paulo, a força do Senhor em nós, a força do Espírito Santo em nós, a força de Jesus em nós, é que faz com que a gente possa prosseguir. Não somos nós, diz o apóstolo Paulo, é o que há dentro de nós. Nós estamos sim abatidos nesse momento, no sentido de que a notícia de ontem não foi boa. Tivemos um momento ontem à noite de podermos orar, nos colocar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, ter um ânimo e um alento para poder continuar. Mas em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo também dizia para aquela igreja, tudo que ela estava passando, ele diz assim, todos somos atribulados, mas não somos angustiados. Amém. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Dia desses eu conversava com uma pessoa e eu lembrava de um professor lá da Faculdade de Teologia, professor Josias. Esses dias a gente estava falando sobre isso, em que numa aula lá o professor Josias, na aula de psicologia pastoral, ele dizia para nós assim que um dos grandes problemas que o ser humano tem é de querer ser forte demais. Um dos grandes problemas que nós temos é querer nos mostrar fortes para as pessoas. Quando na verdade aqui dentro não estão boas as coisas. Está tudo aqui meio emaranhado, meio confuso. E dizia o professor Josias que reconhecer as fragilidades diante de Deus, reconhecer as fragilidades diante do Senhor e ser fortalecido por Ele. Então, nesse momento em que a família Suzuki Diniz está abatida, nesse momento em que nós estamos também no sentido fragilizados, que nós também possamos entender que isso não tem a ver com falta de fé, isso não tem a ver com não confiar em Deus, não tem a ver com desconfiar da presença de Deus ou das promessas de Deus. As promessas de Deus continuam sendo verdade, as respostas de Deus virão, o alento de Deus virá, o consolo de Deus é sobre nós. Não podemos, nesse momento, deixar que as situações e as circunstâncias abalem a certeza que nós temos de que Deus continua sendo Deus. Amém. Que o Senhor continua sendo fiel. E Ele cumpre a vontade dEle. Nós não entendemos a vontade do Senhor. Nós, muitas vezes, nos questionamos, perguntamos sobre o porquê. E isso é normal. Principalmente diante de uma situação como a que nós vivemos ontem e estamos vivendo hoje. Mas como o cântico que nós ouvimos coloca, a resposta certa vem do Senhor.
Por mais que nós não entendamos, por mais que nós fiquemos chateados, incomodados, tristes, a gente sabe que a nossa irmã está nos braços do Senhor, que a nossa irmã está com o Senhor. Tempo de nós também confiarmos e continuar confiando na presença de Deus, para que o Senhor continue com a sua mão colocada sobre a nossa irmã Luzanir. Isso é tempo, irmãos e irmãs, de nós reconhecermos sim as nossas fragilidades e chorarmos sim diante do Senhor, mas também é tempo de entender que nós não estamos destruídos. Entender que Deus não nos desamparou, o Senhor continua conosco. Entender que o Senhor, em meio a essa situação, também nos anima para poder continuar. Saber que nós temos a presença do Senhor, que nós temos uma família, que nós temos amigos e amigas, que nós temos uma comunidade de fé que está ao nosso lado, isso também deve nos fortalecer para poder continuar. Amém. Então, nesse momento que a família Suzuki Diniz receba mais uma vez o nosso abraço, receba mais uma vez a nossa gratidão por tudo que essa família representa para essa igreja também. Por todo o carinho e atenção que essa família dedicou e dedica a essa igreja. Que vocês recebam o nosso abraço. Que vocês recebam nesse momento o abraço do Senhor também. Amém. Que vocês tenham a certeza que há um tesouro em vaso de barro. E esse tesouro é a presença do Senhor na vida de vocês. É a presença do Senhor nas nossas vidas. É o que faz com que nós sejamos realmente valorizados. É o que nos dá força para poder prosseguir. Então, que nesse tempo que nós estamos aqui de reunião de oração, que cada um de nós sempre se lembre da presença do Senhor. E que diante dos desafios, diante das dificuldades, dos problemas, nós não estamos destruídos. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos sozinhos. O Senhor tem caminhado conosco. Amém. O Senhor tem se feito presente. E apesar de nós não entendermos a sua vontade, apesar de nós muitas vezes querermos que a resposta fosse outra, nós ainda entendemos que o Senhor é que sabe todas as coisas. E Ele cumpre a sua vontade. Ele cumpriu a sua vontade na vida da Cláudia. E cumpre a sua vontade na nossa vida também. Que o Senhor continue conosco. Que o Senhor continue nos amparando. Que o Senhor continue se fazendo presente na nossa vida. Na vida da nossa igreja. E especialmente hoje, na vida da família Suzuki Diniz. Amém? A pastora Cristiane vai ler para nós os agradecimentos. Anice agradece pela vida da Karina, que não tem mais os sintomas da Covid-19. A Geraldina agradece por sua cunhada, que está se recuperando. A Vera agradece o sucesso da cirurgia de mão que a Dirce, sua cunhada, passou. Agradecemos pela vida da Maria Carolina Carorô, que mais uma vez o teste deu negativo para o coronavírus, ela não foi contaminada. Louvado seja Deus por isso. Nós agradecemos, eu, pastor, pelo início de uma negociação de aquisição de uma casa em parceria com os meus pais. A negociação só poderá ser efetivada em 2021, mas desde já agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem nos conduzido até aqui. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. No dia de hoje nós temos o Binho e o Péricles, que nós chamamos de Pé. Dia 3 de outubro, o seu Valdomiro Gomes. E no último domingo, dia 27, foi aniversário de casamento do Orlando e da Anice, 51 anos. Outros agradecimentos, de forma diversa, são a gratidão a Deus pelos cuidados que Ele tem para conosco, pelos cultos, o culto Kids, o culto adulto e as demais programações da igreja. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Ronald, pastora Cristiane e a seminarista Nelisa.
e por todas as famílias da nossa comunidade de fé, agradecemos ao Senhor. Amém. Nós vamos ouvir mais um cântico e depois nós vamos orar ao Senhor. Oremos, irmãos e irmãs. Deus querido, Pai de graça e de poder, é a Tua presença que nos alegra. É verdade, Deus. É a Tua presença que nos fortalece. Amém. É a Tua presença, Senhor, que traz resposta ao nosso coração. Sim. É a Tua presença, Senhor, que nos dá caminhos, que nos orienta. É a Tua presença, Senhor, que faz com que sejamos animados para prosseguir. É verdade, Pai. Nesse tempo, Senhor, de separação, nesse tempo de dor e tristeza no coração da Tua igreja e da família Suzuki Diniz.
nós, Senhor, continuamos confiando nas Tuas promessas. Continuamos confiando, Senhor, na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia. Continuamos, Senhor, sabendo que Tu é Deus sobre as nossas vidas. Amém. Continuamos entendendo, Senhor, que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém. Por mais que nós não entendamos os Teus propósitos, por mais que às vezes não consigamos entender a Tua vontade, nós sabemos, como foi dito já aqui, que ela é boa, perfeita e agradável. Que Tu, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, traga consolo aos nossos corações. Amém. Que Tu, Senhor, nos anime para continuar na jornada. Amém. Que Tu nos dê palavras de esperança, Senhor, Amém. para que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos e irmãs também. Amém. Que o Teu alento, que o Teu sopro venha sobre nós. Amém. Como foi dito aqui, Senhor, pela pastora Cristiane, a partir da leitura que fez, nós temos motivos para Te agradecer. Apesar do momento difícil, apesar, Senhor, dessa situação que vivenciamos, de ontem para cá, temos sim motivos para dizer obrigado, Senhor, pela Tua providência, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelas respostas que Tu deste nessa caminhada. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque é a Tua presença, o Teu amor, que tem feito, Senhor, com que a jornada se torne mais suave. É verdade, Pai. Fica conosco, Senhor, ao longo dessa semana. Nos dá, Senhor, mais e mais motivos para honrar e bendizer o Teu nome. Que a Tua graça continue sobre nós e sobre a Tua igreja. Que Tu, Senhor, fortaleça, especialmente nesse tempo, a família Suzuki Diniz, Sim, Pai. a Carorô, que Tu, Senhor, esteja abençoando essa família Sim, com a Pai. Tua presença. Amém, Deus. Que Tu nos abençoe, Senhor, enquanto igreja também, Amém. para que possamos reconhecer o tesouro em vaso de barro. Amém. Que a Tua graça continue sobre nós. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, e conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nós vamos ouvir mais um cântico, irmãos e irmãs, e estaremos encerrando a nossa reunião de oração nessa noite. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará tua alma, guardará tua saída e a tua entrada, para tudo sempre. Amém. Guardará tua alma, guardará tua saída e a tua entrada, para tudo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que o Senhor continue te guardando durante essa semana. Meu irmão e Amém. minha irmã. Um abraço. Até domingo, 19 horas.